No quadro Viva a Saúde dessa semana, confira como e quando as crianças devem iniciar os exercícios físicos. Muito boa tarde, pessoal. Está começando mais um Viva a Saúde e hoje nós vamos trazer um tema muito importante: obesidade infantil. Segundo um novo estudo da Federação Mundial de Obesidade, o número de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos que estão acima do peso sairá de 220 para 268 milhões em menos de uma década. Dentro dessa turminha, a projeção é que cerca de 91 milhões estará obesa. No Brasil, 1 em cada 3 crianças está acima do peso. Doenças como diabetes, hipertensão, osteoporose, doenças cardíacas, que eram comuns em adultos e idosos, estão aparecendo cada vez mais cedo em crianças e adolescentes, que podem ser evitadas apenas com a adoção de hábitos saudáveis. Graças aos avanços tecnológicos, hoje em dia as crianças e adolescentes elas estão expostas muito mais tempo à TV, videogame e computador, o que propicia o aparecimento dessas doenças. E geralmente esses hábitos eles estão associados a uma alimentação de baixa qualidade. Esses dados são bem alarmantes porque as chances de uma criança obesa se tornar um adulto obeso passam dos 80%. Então, para que seus filhos não se tornem adultos obesos, é importante que eles mudem os hábitos o mais cedo possível. A vida sedentária facilitada pela tecnologia faz com que as crianças não tenham esforço físico algum hoje em dia. Isso faz com que elas passem muito mais tempo de frente para a TV, jogando alguns jogos eletrônicos, isso sempre acompanhado de algum salgado, algum biscoito, regado sempre a refrigerante. E isso é um quadro muito alarmante em relação à obesidade infantil. Estamos aqui hoje com o Guilherme Aguiar e a gente vai mostrar que tem uma maneira simples e segura de ele se exercitar sem correr tanto risco dentro da musculação. Guilherme, quanto tempo faz que você está treinando aqui na academia? Eu tô treinando aqui na academia faz uns 4 meses e já perdi 7 quilos. Boa, Guilherme. Tem algum exercício que você mais gosta, Guilherme? Antes eu queria fazer a barra, só que agora eu me arrependi de fazer. Agora o que eu mais gosto é a remada baixa. Boa, Guilherme. Qual foi a sua maior dificuldade, Guilherme, quando chegou na academia? Você sentia medo? Você achou que não era para você a academia? Eu pensava que a academia não era pra mim, eu pensava que eu não ia conseguir fazer nada. Agora eu soube que eu consigo fazer tudo. Guilherme, é verdade que você chegou aqui para treinar junto com sua mãe. Hoje em dia, quem é que puxa vocês para vir pro treino? É você ou é sua mãe? Sou eu, sempre sou eu. Então é isso, Guilherme. Vamos lá fazer força? Então é isso, pessoal, estamos chegando ao final de mais um Viva a Saúde. É importante lembrar que aquele mito de que musculação faz com que interrompa o crescimento da criança, isso realmente é mito. A musculação ajuda no desenvolvimento ósseo, ajuda na perda de gordura e controle de peso, tá? E Guilherme é um exemplo vivo disso, tá? Então a gente volta trazendo mais saúde ao seu cotidiano. E é preciso cuidar também da saúde bucal das crianças. Confira as dicas da dentista Fernanda Amorim, para quem é pai ou mãe e quer saber quais são os cuidados necessários. A higiene bucal da criança deve ser uma preocupação desde muito cedo, antes mesmo do surgimento dos dentinhos. E os cuidados começam logo nos primeiros meses de vida do bebê. Antes de ter dente, né? Antes do bebê começar a nascer o primeiro dentinho de leite, não precisa de higienização nenhuma, tá? Então não precisa fazer nada. Pelo contrário, o leite materno na boca, ele está ali para ajudar a
a compor a flora bacteriana, então não se deve limpar aquela linguinha branca, nada, tá? Nasceu o primeiro dentinho, começam os procedimentos de higiene. Então, escovação normal, como escovação que a gente vai fazer durante toda a vida em todos os dentes, de leite ou permanente. Então, a mãe deve escovar o dente do bebê, tá? Com escova de dente normal, infantil e pasta de dente com flúor. Pelo menos 1000 ppm, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Odontopediatria. A recomendação, de acordo com a dentista Fernanda Amorim, é levar a criança para uma primeira avaliação com o especialista. No consultório, o dentista pode ensinar tanto a criança quanto os pais sobre os cuidados com a escovação e importância da saúde bucal. A consulta ortodôntica intervencionista em si, a gente leva mais ou menos com 5 anos de idade a criança, tá? Antes é interessante, a partir dos 2 anos, por exemplo, para a gente poder orientar, mas a nível de orientação. Com 5 anos a gente já consegue intervir em alguns tipos de problemas que podem ter a criança, né? Por exemplo, uma deficiência de crescimento ou um supercrescimento ósseo de mandíbula, de maxilas, ou até dos dois, da mandíbula e da maxila, tá? Então, com 5 anos é o ideal que se leve para uma consulta ortodôntica. Deve ser usada com flúor desde o primeiro dente, tá? A quantidade, o que vai mudar o problema de ingerir ou não flúor é a quantidade. Então, até os 3 anos de vida, a quantidade de pasta de dente que deve ser colocada é o tamanho de um grãozinho de arroz, tá? Mais que isso pode ser prejudicial, pode dar fluorose, pode dar problemas estomacais, náusea, vômito e tudo mais. E a partir dos 3 anos em diante, ainda na fase de criança, um grãozinho de ervilha que a gente fala, tá? Então, para os pais terem noção da quantidade de pasta que coloca. É ela que é o diferencial na escovação, tá? O fio dental tem que ser utilizado a partir do momento que os dentes estão juntinhos um do outro. Se eu tenho dentes separados ainda na infância, eu não tenho necessidade de usar o fio dental, porque a escova vai chegar para limpar aquele local. A partir do momento que eu tenho dentes bastante juntos, um dente encostando no outro, independente da idade, eu preciso usar o fio dental. Nessa idade, quantos anos você tem, Davizinho? 3 anos. Então já tem todos os dentinhos de leite erupcionados. E aí a gente vai usar uma escova macia, com cerdas macias, escova ideal, adequada para a idade. As cerdas baixas, tá? E a cabecinha pequena. A quantidade de pasta que é colocada é um grãozinho de ervilha já, então vamos colocar a pastinha. Como que escova o dente? Então a gente tem alguns movimentos legais de escovar que a gente ensina, que é o movimento de vassourinha. Vamos fazer a vassourinha. De cima para baixo, ou seja, da gengiva para o final do dente, abre o bocão, da gengiva para o final do dente, igualzinho embaixo, ó, da gengiva para o final do dente e da gengiva para o final do dente. E o movimento de esfregão, bocão bem grande, não, sem língua, bocão, a boca bem grande, isso! E o movimento de esfregão em cima dos dentinhos, tanto de cima quanto de baixo, tá? Então, essa é a técnica de escovação adequada. Segura a sua escovinha. E com os dentes mais juntinhos um do outro, a gente pega um pouco de fio dental. E a gente vai passar, abre o bocão bem grande para a tia Nanda ensinar. Eu vou passar nesses aqui, um de cima, vai. A gente vai passar entre um dente e outro e vai luxar. Vai brilhar, deixar brilhando aqui, lustrar direitinho esses dentes de um lado e do outro. Nessa fase a gente já consegue orientar a não usar a chupeta para não ter deformidade, né, óssea, a não chupar dedo e fazer técnicas de prevenção, às vezes até um aparelhinho se o paciente tem dificuldade de chupar o dedo, um aparelhinho para que isso seja controlado.
Uma dúvida muito comum dos pais é o momento certo de colocar o aparelho ortodôntico. Hoje já existem diversos tipos de aparelhos para correção dos problemas da dentição, como nos casos de mordida aberta e cruzada. E é justamente na infância o melhor momento para corrigir mais formações das arcadas dentárias. Quando a gente remete ao termo aparelho dentário, a gente vem logo na cabeça um aparelho fixo grudado no dente. Mas a gente não tem somente esse tipo de aparelho, né? Então a gente tem inúmeros aparelhos e um deles são os ortopédicos. São e devem ser utilizados ainda na fase de crescimento, por isso os 5 anos de idade. Então é a fase de crescimento aí. E eles servem para redirecionar ou tentar muitas vezes impedir o supercrescimento ósseo, porque as arcadas elas precisam estar bem encaixadas entre si. Então, por exemplo, a gente considera a parte de baixo, a mandíbula, a caixa e a parte de cima, a tampa. A tampa precisa encaixar na caixa. Na hora que eu tenho uma tampa mais curta que a caixa, o problema não é dentário, é problema ósseo. Então eu vou trabalhar com expansão da arcada, eu vou trabalhar trazendo a arcada mais para frente, ou impedindo que ela vá mais para frente, mantendo ela mais posicionada posteriormente. Então esses tipos de aparelhos ortopédicos devem ser usados ainda durante a fase de crescimento. A gente encerra por aqui, eu volto na próxima semana a partir das 2 horas da tarde na sua TV Tropical Record TV e já sabe, se quiser rever as matérias que saíram nesse programa é só ir lá no nosso canal no YouTube, siga-nos também nas redes sociais, @Programa Cotidiano, TV Tropical RN e também o meu Instagram, @Oliveira_. Tchau! Programa Cotidiano. Oferecimento Sebrae. Existe um Sebrae para você.